Amém, irmãos? Que a paz do Senhor esteja com vocês, com cada um de vocês que está aqui, cada um de nós, né? Hoje nós viemos para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor. E eu quero convidar você para fazer isso para o Senhor, não para nós, mas para o Senhor. É para Ele que nós vamos fazer isso. Então, nós estamos aqui num número pequeno, mas Deus está aqui. Se nós invocarmos Ele, Ele vai se manifestar aqui. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Quem quiser orar, esteja orando. Quem sentir a vontade no seu coração, não deixa passar. Vamos orar ao Senhor. Vai ser um dia de alegria e de festa, uma noite, na verdade. E nós vamos estar adorando o Senhor. Lembrando que você adora o Senhor com a sua oração também. Não é só apenas com os hinos, mas com a sua adoração, você aí no seu lugar adorando o Senhor. Ele está vendo tudo. Então vamos lá. Amém? Senhor, nos colocamos aqui, Senhor, na sua disposição. Que o Senhor olhe para os nossos corações essa noite. Olhe para cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha colocar a gratidão no meu coração, no coração dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Nós venhamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, Senhor. Que nada venha interromper esse momento de adoração. Nós vamos prestar ao Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. Nós oferecemos para Ti, Senhor. Tudo pertence a Ti, tudo é vindo de Ti, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, invocamos o Senhor, que o Senhor esteja aqui presente nos hinos, na nossa adoração. O Senhor se faça presente. Aí vai ser uma bênção. Eu Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. A gratidão ao Senhor está presente aqui nesse lugar. Eu vejo que tem pessoas que estão sendo gratas ao Senhor nesse momento, e isso é muito bom para o nosso coração. Deus, Ele se alegra quando nós estamos diante dEle em gratidão, porque Ele faz tudo por nós. Então, nós devemos ser gratos a Ele em tudo que a gente fizer. Amém. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos, fazer um convite para os irmãos agora, para estar adorando ao Senhor. Você que está sentindo aí no seu coração a gratidão, você que veio, quer louvar o Senhor, quer adorar o Senhor, então eu venho convidar você, quem puder, permaneça de pé, vamos adorar o Senhor juntos e vamos cantar o hino Adorai, Adorai, mas adore ao Senhor, expresse a sua adoração no seu lugar, levante as suas mãos se você quiser, o que você quiser fazer, mas adore o Senhor, amém? Criador, adorai, 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 adorai ao Deus Supremo Criador, o Deus que fez o céu, a terra e o mar, você. Juntos dar as mãos, vamos sim louvar a Deus, Ele merece a nossa adoração.
dizer para Ele que Ele merece a sua adoração? Que Ele é digno das nossas adorações? Que Ele é o Senhor das nossas vidas? Nós servimos Ele, nós invocamos Ele. Amém. Nada poderá nos separar do amor de Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, Angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Eu estou bem certo que nem a morte me dá, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem o porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Eu estou bem certo de que a morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem o porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Mais uma vez, nada. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo,
pode nos separar do amor do Senhor. Fique com essa verdade no seu coração, porque nada pode nos separar do amor do Senhor Jesus, porque Ele nos comprou na sua cruz. Ele pagou um preço de sangue, então nada pode nos separar. O sangue dele está nas nossas vidas, então não tem como separar o amor de Jesus das nossas vidas, porque Ele nos ama e sempre vai nos amar. Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Está escrito isso na palavra de Deus. Eu quero convidar você também, nesse momento, estar adorando o Senhor, continuar adorando ao Senhor, e sempre pedir ao Senhor para estar perto dEle, sempre se colocar perto dEle. É um privilégio estar perto do Senhor. Nós vamos adorar Ele também, com esse hino. Amém? Perto quero estar, diga ao Senhor, perto quero estar. Senhor, eu quero estar perto de Ti. Eu vim para estar perto de Ti. É para isso que eu vim aqui hoje, é para estar perto de Ti. Amém? Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero ofertar. Tudo que há em mim Para Ti, Senhor. quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Seu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a Jesus. somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há Não há prazer maior que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Seu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias, adorarei
circunstâncias. Adorarei. Adorarei. Somente Jesus. Somente a ti, Jesus. Nós vamos cantar esta última canção. Hoje nós viemos aqui para adorar o Senhor. Nós tiramos essa noite para adorar o Senhor. Todos os hinos são de adoração ao Senhor. Nós vamos adorar o Senhor, continuar adorando Ele. Quero convidar também você a adorar o Senhor com o hino Eis-me aqui, Senhor. Amém? Eis-me aqui, Senhor, venho me render. Eis-me aqui, ó Deus, minha vida oferecer. E a cruz em meio à adoração elimina o que é da velha criação. Eis-me aqui, Senhor, venho me render. Rendemos a ti. Eis-me aqui, ó Deus, minha vida oferecer. E a cruz em meio à adoração elimina o que é da velha criação. Eu sei, Senhor, que é direito teu. Eu sei, Senhor, que é direito teu mudares tudo em alguém como é. Isto é o melhor que tens pra minha vida. Só me resta em amor obedecer. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, venho me render. Eis-me aqui, ó Deus, minha vida oferecer. E a cruz em meio à adoração elimina o que é da velha criação. Eu sei, Senhor, que é direito teu mudares tudo em alguém como é. Isto é o melhor que tens pra minha vida. Só me resta em amor obedecer. Eu sei, Senhor, que é direito teu mudares tudo em alguém como é. Isso é o melhor que tens pra minha vida. Só me resta em amor obedecer. Só me resta em amor obedecer. Aleluia. Quem está disposto a obedecer ao Senhor deve se colocar sempre diante do Senhor. Ele pode mudar a nós, porque Ele sabe que nós precisamos mudar. Ele sabe que nós precisamos de mudança
para nós estarmos amoldados como Ele quer. E temos que estar sempre buscando Ele para sabermos o que Ele quer para nossas vidas, porque nós servimos a Ele. Amém. O Senhor abençoe a todos os irmãos que aqui estão. Eu vou passar a palavra para o ministrante dessa noite, o irmão Lino. E que Deus abençoe, continue abençoando esse culto e que a gente venha prestar atenção no que Deus quer falar através da vida dele. É um instrumento. Amém? Todos nós somos. Que Deus nos agracie nesse dia de hoje, mais do que o que Ele tem nos agraciado. Deus, com a sua infinita e maravilhosa graça, que Ele possa nos dar mais dele para cada um de nós. O Senhor, Ele é um Deus soberano, reto, conhecedor de todas as coisas das nossas vidas, em particular conhece a vida de cada um de maneira particular. A particularidade de cada um de nós, contempla cada um de nós em todos os momentos das nossas vidas. Então, basta nós nos achegarmos a Ele e Ele com certeza vai atender os anseios do nosso coração, se assim os anseios do nosso coração for de encontro com a vontade dEle. O irmão Lourenço está aqui de volta depois de um período lá em Vitória. Irmão Lourenço, que Deus abençoe grandemente sua vida. Deseja falar alguma coisa, algum recado, alguma coisa o irmão queira falar para a igreja? Tudo bem? A irmã Rita, como é que está? Só um segundinho, irmão Lourenço, senão a gente não ouve. Cadê aquele microfone? Leva lá para ele, Mateus. Eu saldo a igreja na paz do Senhor. Amém. Eu vim de uma jornada meia complicada, que não desejo para ninguém. Acontece que a minha esposa está passando por um segundo câncer no pulmão. Mas com a graça de Deus, nós estamos vencendo e vamos vencer. Amém. Pode ter certeza. Ela é uma guerreira e tem um parceiro do lado para aguentar na hora que a coisa aperta, né? Então ela mandou dizer à igreja que continua orando por ela, ela está bem, está cuidando das obrigações dela, que é de costume, né? E a gente só tem a agradecer a Deus pela bênção derramada, por tudo que Ele tem feito. Nós não temos outro Deus, só temos nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E toda honra, toda glória seja dada a Ele, porque sem Ele nós não conseguiríamos vencer batalha nenhuma. Nós não somos nada, sou só pó. Então eu agradeço a Deus, agradeço aos irmãos que têm orado, e aqueles que não oraram também eu agradeço. Amém. Tá? E deixo aqui um pedido de oração para ela, que Deus possa curá-la. Acredito que já está curada. Amém. Porque Deus é maravilhoso. Acredite e pode acreditar fielmente. Obrigado. Um abraço. Amém. Nós vamos hoje como igreja aqui, vamos juntos orar. Depois vamos continuar orando em casa ao Senhor. Uma Rita, uma serva do Deus Altíssimo,
E Deus tem atendido a ela e vai continuar atendendo a ela. Amém. Vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler alguns versos por aqui. Gênesis capítulo 1, verso 1. Diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Vamos lá, o verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Assim começou Deus criar todas as coisas. As que existem, o que nós vemos hoje, tudo por permissão de Deus. Ele permitiu que fosse criado. Lá naquele tempo não existia a tecnologia que existe hoje, mas Deus fez o homem e dotou de inteligência e capacidade para crescer. Por isso que nós temos hoje tantos recursos que nos favorecem. Mas o princípio de Deus continua o mesmo. Continua o mesmo. O homem, com toda a sua tecnologia, com toda a sua capacidade, ele não pode criar outro ser humano. Ele não pode criar vidas. Mas Deus, com sua palavra, ele começou criando todas as coisas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, com a sua palavra. Então nós vamos ver aqui hoje que a palavra de Deus foi colocada e as coisas aconteciam e acontecem ainda hoje, nos dias de hoje. Então, se Deus hoje falar, der uma palavra ou um assopro, quem sabe o mundo inteiro se acaba. Tudo está na dependência e nas mãos de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. Deus quis criar todas as coisas. Deus quis proporcionar um meio. Se nós olharmos, observar esse texto aqui, nós vamos ver que Deus foi criando e lá no final ele criou o homem. Agora, por que Deus criou todas essas coisas aqui, né? A gente percebe que havia trevas, escuridão, né? E ele criou a luz. Por que ele foi criando isso daqui? Para colocar o homem lá no centro da sua criação. Se nós olharmos, atentar para esse desenvolver aqui da criação de Deus, nós vamos ver que um plano, um projeto maravilhoso, grandioso, como ser humano nenhum é capaz de criar. Então Deus criou a luz, formou a luz, e hoje nós enxergamos. Hoje todo ser vivente tem um olho de uma capacidade incrível. Porque Deus criou a luz e criou o homem com uma visão. O homem de si mesmo, ele não é capaz de criar nada. Vamos dar um salto lá para o verso 6. Diz assim: e disse Deus, observa que disse Deus, a palavra de Deus, né? Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Veja bem, nós temos água doce, água salgada, água saloba. Se
nós formos aqui em Manaus, a gente pega um barco e anda um pouquinho. Eu já estive lá e vi aquilo lá. Você vai ver o chamado Encontro das Águas. E lá você vê assim, ó, a água parece que uma só, mas com cores diferentes. É algo bonito da gente se ver até, com cores diferentes, porque são águas de fontes diferentes. Mas Deus fez separação das águas, entre águas e águas. A água dos oceanos são água salgada, imprópria para o consumo, para a gente beber. Acredito que aqui a maioria já deve ter até provado a água dos oceanos, do mar. E entre o mar existe o Mar Morto, né? Que as pessoas nem sequer se afundam. Você pode se jogar na água que você vai boiar. E existe água salgada e água doce e água salobra. O Senhor criou todas essas coisas. Quando Ele formou, dá-se a entender que existia água em toda a face. No verso logo mais à frente nós vamos ver isso. E Deus quis separar os tipos de água para o ser humano, né? Para nós, para nos colocar aqui, para nós termos uma boa condição de vida. E também Ele criou os oceanos com águas salgadas. Verso 9 diz assim: E disse Deus: Ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Falei agorinha que parece que havia água em todos os lugares, né? Ele fez separação entre águas e Ele fez aparecer a porção seca. Onde eu piso hoje, você pisa. Onde nós pisamos. Tudo com a palavra. Somente com a palavra. Se nós dermos mais um salto para o verso 11, nós vamos ver aqui a continuidade da criação de Deus. E disse Deus: Produz a terra ervas verde, e ervas que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. Olha só que maravilhoso. Deus não quis apenas criar uma árvore. Você já imaginou as nossas florestas cobertas apenas com um tipo de árvore? Mas Deus criou uma diversidade muito grande. Eu acredito que o homem nem chegou a descobrir ainda, até o dia de hoje, a quantidade de espécies de árvores que existe no mundo. Acredito que não chegou a conhecer ainda. Bem como a fauna como um todo, os animais, os insetos e tudo mais. E a terra, verso 12, a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Para quem que era bom? Para quem que Deus estava vendo que isso era bom? Deus existia. O Pai existia. E Ele não dependia das florestas, Ele não dependia desse ambiente aqui que nós vivemos. Mas quis Deus criar. Quis Deus fazer. E Ele foi criando e viu Deus que era bom.
Tudo que ele criou, ele olhou e viu Deus que era bom. Verso 14 diz assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Olha que maravilhoso. Deus criando e pensando em mim e em você, que nós precisaríamos de um descanso, e criou Deus à noite para o descanso. Isso não é maravilhoso? Ele não tinha criado o homem ainda. Ele não tinha nos criado. Mas Deus criou para que houvesse separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então hoje eu posso contar quantos anos eu tenho. Tenho 53 anos, e uns meses e alguns dias, e algumas horas de vida. Porque Deus deu essa condição para mim e para você. Deus sabia que nós precisaríamos de contar o tempo. E lá em Salmos tem um verso que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. O Atmani escreveu um panfleto, um livreto, justamente com esse tema. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Quais dias que devemos estar contando? Para nós, eu falei que eu tenho 53 anos. Mas Deus considera que eu tenho 53 anos de vida diante dele. A contagem de Deus é a mesma que a minha? Ou é diferente? Eu acredito ser diferente. Se nós olharmos para o contexto bíblico e for analisar, nós vamos ver que a contagem para Deus é aquela contagem que nós estamos vivendo na presença dele. E aquela que nós vivemos uma vida desgarrada do Senhor, essa com certeza não é contada por ele. Porque aí nós estamos vivendo a nossa própria vida. E a Bíblia diz: quem quiser perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Então, se eu estou vivendo eu para mim mesmo, Deus não está levando em conta, não está contando, porque é a minha própria vida, a minha própria satisfação, o meu próprio prazer, o meu próprio gosto que está sendo levado em conta. Que procuremos nós, todos os dias, viver de maneira que Deus possa contar os nossos dias. E quando chegar lá no final, quando cada um de nós, que somos como um jardim de Deus florido, vamos dizer que cada um de nós fomos uma flor do Senhor, e chegar lá no final, que Ele resolver colher essa flor tenha realmente vivido dias na presença do Senhor. Dias contabilizados pelo Senhor. Quem dera eu ter vivido esses 53 anos na presença do Senhor. Todos eles. Seria maravilhoso demais. Infelizmente nós somos assim. Às vezes vivemos por nossos próprios conceitos, achando que estamos fazendo muito bem e correto. É da natureza humana. Mas quando nós buscarmos a natureza do Senhor, a natureza de Cristo, nós vamos entender diferente. Nós vamos ver de maneira diferente.
no verso, vamos dar sequência aqui, vamos ao verso 20, dá um salto para o verso 20, e disse Deus, produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. Vamos para o verso 24. E disse Deus, vocês observam que todos esses versos está começando com e disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E assim foi. E no verso 26, e disse Deus, façamos o homem. Olha que Deus aí, ele chegou lá no ser humano, no homem. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Olha, vamos observar o seguinte aqui, que essa colocação aqui já está no plural. Façamos o homem a nossa, está no plural, imagem e conforme a nossa semelhança. Aqui está o Filho. Aqui está o Filho. O Filho não apareceu quando nasceu da Virgem Maria. O Filho não apareceu naquele momento. O Filho já estava aqui com o Pai. Tanto é que Deus diz, façamos o homem. Façamos o homem. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus nos criou para ser a imagem dele. A imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São uma trindade de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós precisamos saber que temos que ter comunhão com o Pai, receber o Espírito Santo de Deus. Nosso espírito tem que ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. O Pai que é um com o Filho. E eles foram um aqui na criação do homem. Todas as outras coisas Deus criou. Mas quando chegou nesse momento, ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem de quem? De Deus e do Filho. O que tem de diferente aqui? Que o Filho veio e habitou na terra. Porque esse homem aqui que Deus criou, ele se manteve em comunhão com o Pai. Mas o primeiro Adão falhou. O primeiro Adão falhou. E nós conhecemos a história lá. Eva comeu fruto, Adão comeu fruto. Teve vergonha. E ali, Deus veio e sacrificou o primeiro animal, numa figura de Cristo, para cobrir a vergonha do homem. Porque o primeiro Adão falhou. E ali Deus mostrou o seu plano
para com a raça humana. Lá naquele lugar onde Adão vivia, tinha de tudo que ele precisava. Todas as coisas que Deus criou, tinha ali naquele lugar. Mas como Deus não queria impor e não quis impor para que o homem não tivesse escolha de nada, Deus deixou lá uma árvore e falou: desse fruto você não deve comer. De todos os outros sim, mas desse não. Mas o homem escolheu comer daquele fruto. E a partir dali o homem passou a ter o conhecimento do bem e do mal. E o homem foi expulso do jardim. E nós vivemos hoje fora do jardim de Deus porque o homem falhou. Agora, temos nós a escolha de hoje não falhar diante do Senhor. E se falharmos, de nos arrepender e nos confessar ao Senhor e pedir perdão ao Senhor e viver uma vida reta diante do Senhor. É isso que Ele espera das nossas vidas. É por isso que o Filho dele veio, o segundo Adão. Quando o primeiro homem, Adão, falhou, o Senhor mostrou o sacrifício para poder cobrir a vergonha deles. E depois, quantos anos depois, não sabemos, Jesus Cristo veio para poder cobrir a nossa vergonha, rasgar a nossa promissória, a nossa duplicata, o cheque, sei lá como você queira definir aí, né, a maneira que você quiser definir, perdoar a sua dívida, para que você tivesse livre acesso ao Pai. Então hoje eu tenho livre acesso ao Pai e você tem livre acesso ao Pai. Porque nós fomos criados por Deus, pelo Pai, pelo Filho, na semelhança dele. E é assim que Ele nos quer. Como o homem falhou, o homem tinha dificuldade para poder se achegar a Deus, Ele enviou seu Filho, como Cordeiro Santo, sem pecado, sem defeito, para nos redimir e nos dar livre acesso ao Pai. E hoje temos livre acesso ao Pai através do Filho, do sacrifício do Filho. Então, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E olha aqui o que Deus falou: e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Deus deu ao homem o domínio. Então Deus capacitou o homem de inteligência, de uma inteligência tal que as árvores não têm, os animais não têm. Os animais aprendem alguma coisa, o papagaio aprende a falar, a repetir. O papagaio aprende a repetir. O cachorro aprende alguma coisa, até o burro, que a gente chama de burro, aprende alguma coisa. O burro aprende a abrir uma porteira. Não sei se alguém de vocês aqui já viu isso. O burro aprende a deitar no chão e passar debaixo de uma cerca, dependendo de como for a cerca. Não sei se alguém de vocês já viu isso, mas o burro aprende essas coisas. Mas ele não tem inteligência para dominar. O homem tem. Deus deu ao homem inteligência para dominar sobre todos os outros, sobre todas as outras coisas. Agora, para que nós dominemos de maneira agradável e satisfatória, precisamos estar em Deus. Para que a nossa inteligência não venha a ser para nós um desastre, uma destruição da nossa vida diante de Deus, precisamos buscar a sua face e servir ao Senhor.
Precisamos diariamente buscar a face do Senhor. Em João 1, verso 1, diz o seguinte, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, lá no princípio era Deus, o Pai e o Filho. Era o Verbo. E Ele criou tudo com a sua palavra. Foi o que nós lemos aqui. Então, no princípio era o Verbo. Ele estava no princípio com Deus, né? O Filho estava com Deus. Se nós continuarmos lendo esse texto aqui, nós vamos ver que ele vai se encaminhar a Jesus Cristo. Nós vamos ver isso nesse texto aqui. Mas eu quero ler lá com os irmãos em Salmos, lá em Salmos 33. Vamos ler Salmo 33. Salmo 33, o verso é o 6 até o 9. Que diz assim, diz Salmos: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele junta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema todo a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Esse é o nosso Deus. Ele fala e é feito. E se por acaso Deus cansar da minha vida e Ele voltar o seu olho para mim, para me acabar comigo, com certeza ninguém impedirá. Ninguém vai impedir. Basta o Senhor querer. Então, mas esse tema aqui, né, que está aqui no verso 8, ele quer dizer que nós temos que ter reverência ao Criador de todas as coisas. Ele quer dizer que nós temos que reconhecer Ele como Criador de tudo, como aquele que determina e as coisas acontecem. É assim que nós devemos ver. Logo, se nós tivermos esse conhecimento de Deus, de quem é Deus, com certeza nós não vamos ter medo dele. Porque aí nós vamos estar em plena comunhão com Ele. Nós vamos viver em plena comunhão com Ele, com o Pai, com o Filho, e vamos estar sendo um com Ele. E é dessa forma que o Pai nos quer. Se Ele não quisesse assim, se Ele não me quisesse assim, não te quisesse assim, Ele não tinha colocado o Filho para vir aqui, passar uma vida humilhante aqui na terra. Para quê? Se Ele não tivesse com esse propósito, esse plano, de nos querer sendo um com Ele, tendo comunhão com Ele e vivendo unido com o Senhor. Então Ele veio, e todo aquele que deseja e quer e confessa, vive sendo um com o Pai e não o teme. Quem serve ao Senhor, ele não teme a sua morte. Ele está pronto. Quando você vê alguém com muito medo de morrer, você pode ter certeza que ele não está servindo ao Senhor de maneira satisfatória.
Porque aquele que serve ao Senhor, ele não teme a morte. Porque aí realmente ele vai passar, como diz o ditado aí, dessa para melhor. Aqui vivemos o antigozo e lá viveremos o gozo pleno em comunhão com o Pai. E esse é o objetivo de Deus para com você e para comigo. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Se você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, é porque o Senhor autorizou. Houve uma autorização do Senhor para que você fosse gerado e nascesse e estivesse aqui hoje. Agora, tem algum outro significado Deus querer que você esteja aqui hoje, se não a render graças a Ele, a reconhecê-lo? Tem algum outro significado? Eu creio que não tem. Não tem outro objetivo, não tem outro valor, não tem nada maior do que isso. Então fica um conselho para mim e para você, que se volte cada dia mais para o Deus que te criou, o Deus que te fez, o Deus que te resgatou do mundo, das trevas, das escuridões, te resgatou das mãos do inimigo e pôs no mundo da luz, perto dele, conforme o hino que nós cantamos, perto quer estar no Senhor. Esse perto é estar no Senhor Jesus Cristo. A comunhão com o Pai, ela é maravilhosa. A comunhão com Jesus Cristo, ela é grande e maravilhosa, edificante. Ela traz paz, traz alegria. Há um grupo de pessoas que ainda não conseguiu ver isso. Os judeus falam que não crê em Jesus Cristo porque eles entendem que Ele não é o Messias, Ele não é o enviado de Deus. Os judeus falam isso. Eles falam que não crê e não entendem assim. Eles falam mais, eles falam que Ele não trouxe paz, que Ele não abriu o caminho. Mas eles estão redondamente enganados. O inimigo cegou os olhos deles, cauterizou a mente deles para que eles não pudessem ver. E eles não conseguem sair da mão do inimigo. E estão ainda esperando o Messias. E ele já passou por aqui há mais de 2000 anos atrás. E trouxe essa plena liberdade para mim e para você. Trouxe essa liberdade tão grande que podemos nos achegar ao Pai, ter livre acesso ao Pai. Veja que coisa maravilhosa é você poder falar diretamente com Deus. Nós não precisamos de intermediário, não precisamos de um santo tal, de um apóstolo Paulo, de Pedro, da Virgem Maria, pessoas, figuras importantíssimas na obra de Deus, mas não são aqueles que intermediam a nossa comunhão com o Pai. Temos livre acesso, você tem livre acesso. Você pode falar com o Pai aqui, nesse momento, e lá onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, no lugar onde você estiver. Você pode falar com Ele e Ele vai te ouvir. A comunhão, o caminho que Deus abriu para nós, ele é riquíssimo, ele é maravilhoso. A gente não consegue medir o tamanho desse caminho que Ele abriu
o que nós temos nele, de direito e de posse, que nós não tomamos posse de tudo que ele nos deu de direito, porque nós somos fracos e incapazes de tomar posse de tudo que ele deixou para nós. Um Deus grandioso, que se você olhar a natureza, a criação de Deus, você vai ficar admirado de ver todas as coisas que Deus criou. E que o homem nunca vai ser capaz de criar tudo o que Deus criou. O homem pode levar milhões de anos ainda, e eu acredito que nós não vamos estar aqui nessa terra. A raça humana, o ser humano não vai estar aqui nessa terra por muitos anos mais, porque Deus vai vir. Eu creio que a volta do Senhor está muito próxima, mas ainda que vivêssemos milhões de anos, o homem não seria capaz de criar o que Deus criou. Em poucos dias, apenas com a sua fala, que haja luz, e houve luz. Que haja separação entre as águas, e houve separação. Você já viu o homem conseguindo desviar o oceano de lugar? Às vezes pode até tentar desviar ou represar um rio, mas não consegue. Não está para o homem fazer isso. Não está para o homem criar a vida. E olha como que o Senhor coloca para nós. Vamos dar uma olhadinha e nós já vamos encerrar rapidamente. Em João 15. João capítulo 15. Olha aqui como devemos estar ligados ao Senhor. Olha o que ele diz, João 15, a partir do verso 1. Vamos ler aqui uns poucos versos aqui. Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. A videira que nós temos como entendimento que seja o pé de uva, que cresce ali, um ramo, um tronco, esparrama vários ramos num estaleiro. Esse é o pé de uva. Eu acredito que vocês já conhecem um pé de uva. Então ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Por que será que o pai é o lavrador? Será por quê? Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Esse é o serviço do lavrador. Corrigir o que há de errado na minha vida, nas nossas vidas. E nós estamos aqui para isso. Não somos perfeitos. Ninguém nasce e vive uma vida perfeita. Ninguém consegue, ninguém tem essa habilidade, porque o homem caiu. Então o homem, ele precisa ser trabalhado. E esse tempo nosso aqui é para ser trabalhado. É para ser limpo pelo lavrador, que é Deus. Ser limpo. Verso 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, se você deu ouvido à palavra de Deus até aqui você já está limpo. Se você ouviu que você não pode mais enganar ninguém, e você
assim considerou e está praticando, você já está limpo. Dentre muitas outras e outras coisas mais. Porque a Bíblia é a instrução para todo o nosso viver e o nosso caminhar em Cristo Jesus. Verso 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha que colocação aqui. Estais em mim, e a vara fora, ela não produz fruto. A vara fora do tronco, que não está ligada ao tronco, ela não produz fruto. Logo, se eu me desligo do tronco, eu não vou produzir fruto para Deus. Quem sabe eu vou estar entendendo que eu vou estar produzindo fruto para mim mesmo. E até achando que estou certo. Mas o dia que vier o entendimento de Deus, eu vou saber que eu não produzi frutos para Deus. E vou procurar me ligar ao Senhor para produzir fruto aí. De novo ele cita: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para dar fruto precisa estar ligado ao Pai. E ele usa essa simbologia aqui, esse símbolo da videira, porque o tronco puxa as suas vitaminas, seus nutrientes, lá da terra, criada por Deus, da porção seca que Deus criou, e alimenta as varas, que nas varas se dá os frutos. Agora, quem é o tronco para as nossas vidas? Ele deve ser Jesus Cristo. Nós somos os ramos, as varas. E se nós estivermos lá ligados no tronco, com certeza nós vamos produzir uvas doces, que vamos aí pôr ela na boca, vamos saborear ela com grande gosto. No verso 6 diz assim: se alguém não estiver em mim, e olha como que o Senhor frisa muito essa fala, está em mim, e essa fala é de Jesus Cristo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Porém, vamos entender assim. Ele coloca: se vós estiverdes em mim. Logo, se eu estiver no Senhor, o meu pedido vai estar em consonância com a vontade do Pai. Assim como foi os pedidos de Jesus Cristo, a comunhão de Jesus Cristo com Deus, durante a estadia dele aqui na terra. Ele era um com o Pai. E se nós estivermos em Jesus Cristo, os nossos pedidos vai estar de acordo com a vontade do Pai. E aí, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. É porque tudo que nós pedirmos vai ser de acordo com a vontade do Senhor, para a edificação do corpo do Senhor, para o crescimento da igreja
do Senhor Jesus Cristo, que é o negócio do Senhor aqui na terra. Não existe outro negócio do Senhor aqui na terra. Então, se eu estiver no Senhor, meus pedidos vão ser de acordo com a vontade do Senhor. E aí, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Assim sereis meus discípulos. Para ser discípulo do Senhor, há necessidade de estar no Senhor Jesus Cristo. Há necessidade de estar nele, reconhecendo nele aquele que traz o nosso alimento diário, buscando nele a nossa comunhão diária. Não sei se nessa noite tem mais algum pedido de oração além daquele que o irmão Lourenço colocou. Há mais algum pedido? A Diva tem. Orar pela Marina. Marina perdeu o pai. E está em grandes lutas. Orar pela Liliane. Liliane é vizinha da irmã Shirley e perdeu o bebê. Mais algum pedido? Não? Tudo no resto, no demais, tudo certo? Tudo tranquilo? Então vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Pai amado, nesta noite aqui nós oramos, ó Pai. Buscamos a Tua face, ó Deus. Reconhecemos que a nossa capacidade é nenhuma, ó Pai. O nosso conhecimento, as nossas forças é nenhuma, ó Deus. Mas nós temos a Ti, ó Deus. O Senhor nos abriu esse caminho para que estivéssemos em Ti, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, nós estamos diante do Senhor, reconhecendo a Tua soberania, o grande Deus que Tu és, ó Pai. Então nós colocamos diante de Ti, ó Deus, os pedidos aqui feitos, ó Deus. Pedimos ao Senhor que esteja entrando com providências, ó Pai. E o Senhor conhece a situação que está passando por cada uma dessas vidas aqui apresentadas, ó Deus. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, ó Deus. Se for para ter uma experiência de salvação, que o Senhor abra os olhos destas vidas, ó Pai. Se for para ter um crescimento maior, uma experiência de crescimento diante de Ti, faça-os, ó Pai, a enxergar e entender, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor também que traga refrigério, ó Deus, a cada uma dessas vidas. E nesse momento aqui eu quero agradecer também de maneira especial, ó Pai, pelo retorno do Lourenço aqui para Jaru, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando a vida dele cada dia mais, ó Deus. Dando a ele todos os dias uma porção do Teu Espírito Santo, ó Deus. Também oramos pela Rita, ó Deus, que está lá em Vitória, ó Deus. Lutando contra um câncer, ó Deus. Pai querido, assim como o Senhor já libertou a Tua serva de outras enfermidades, nós pedimos ao Senhor que esteja também libertando desta enfermidade, ó Pai. Em nome de Jesus nós pedimos este favor, ó Pai, do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Pai querido, entra com providência, ó Deus. Entra com providência, ó Deus.
Também oramos pela tua igreja aqui em Jaru, ó Deus, pedindo, Senhor, que esteja dando refrigério a todas as vidas que compõem a tua igreja, ó Pai. Deus querido, quebrantando a todos os corações, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, para que não haja nenhuma indiferença, ó Deus, no meio do teu povo, ó Pai, para que todos possam te servir em plena comunhão contigo, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Os irmãos vão cantar ainda. Irmãos, não vamos sair ainda, vamos ainda adorar o Senhor. Diante da palavra que foi dita aqui, o Senhor falou. Ele falou e tudo se fez. Então nós vamos dizer ao Senhor agora que Ele é soberano. Ele é soberano. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou você, Ele criou eu, Ele criou tudo. E Ele cria o que Ele tiver vontade. Então nós vamos aqui expressar a nossa gratidão ao Senhor. Nós vamos dizer, vamos declarar. Quero pedir você que declare que Ele é soberano. Não vamos sair ainda não. Aguentem mais um pouquinho. É importante isso aqui. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Os irmãos nos ajudem a cantar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém. O Senhor é tremendo. Que os irmãos vão para as suas casas. Que Deus abençoe vocês. Amém. Eu quero dar um aviso que eu estava me esquecendo. No dia 25 e 26 deste mês, nós vamos ter aqui um seminário que alguns irmãos virão aqui para ministrar esse seminário. Vamos ter aqui almoço junto, provavelmente um churrasco junto, e vamos estar num seminário aqui. Preserve esses dias, sábado e domingo,
para um seminário. Preserve, de preferência, o dia todo de sábado, o dia todo do domingo e à noite também. Amém.